O Flávio Dino ainda não desistiu de buscar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele fez um movimento que colocou o Lula numa corda bamba. Essa matéria foi tratada na revista Veja. O Poder 360 também falou sobre a confiança que o Dino está de que vai ser aprovado no Senado para um cargo no STF. Será que é bem assim? Nós vamos falar sobre isso e várias outras pautas aqui. Ainda falando sobre STF, o Zanin partiu para mais uma condenação das pessoas pelo 8 de janeiro. Nós vamos falar sobre isso aqui também, tá certo? Então, primeira coisa que eu quero dizer é: seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer ter você aqui nesse domingo abençoado, né? A gente acorda cedo para poder gravar para vocês, sim, com muito prazer, com muito orgulho, para poder conversar um pouco mais sobre política, entender um pouco mais do que está acontecendo. Mais uma vez, gratidão por estar me recebendo na sua casa. Bora começar com as matérias? A primeira matéria que eu quero discutir com você é essa matéria que foi divulgado na Veja. O movimento de Flávio Dino propõe Lula em situação difícil para a decisão sobre o STF. O candidato à vaga no Supremo disse ao presidente da República que saúde pode atrapalhar sua permanência à frente do Ministério da Justiça. Essa matéria é da Larissa Borges. O que a gente precisa ter em mente aqui? O jogo político é um verdadeiro jogo de xadrez. E aí, hoje, Flávio Dino fala em deixar o Ministério da Justiça e voltar para o cargo de senador. Só que você tem que entender que na política eu tenho duas questões. A primeira é efetivamente o que isso vai trazer de prático ou não prático para o governo e a narrativa que isso vai criar. Vamos lá. Vou colocar aqui um trecho aqui só para ler com vocês aqui, ó. Muito acima do peso, o ministro contou que seu médico teria lhe advertido sobre o risco de continuar trabalhando na intensidade que o cargo exige. Preciso mudar de hábitos, preciso mudar de vida, explicou. Os dois discutiram, então, alternativas para contornar o problema. E aqui, segundo a matéria, talvez sem querer, foi esse o movimento que o ministro da Justiça, Flávio Dino, fez durante uma conversa com o Lula, que já estava sendo pressionado pela esposa a cuidar da saúde. E aí o Flávio Dino, senador licenciado, admitiu a possibilidade de reassumir o mandato no Congresso. Nas entrelinhas, porém, também disse que gostaria de ter seu nome considerado como opção para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, vamos entender. Dino jogou a seguinte versão: olha, o cargo de ministro da Justiça é uma pressão total. Só que é o cargo que controla a segurança pública. E a segurança pública hoje é o calcanhar de Aquiles do Lula. Ou seja, se tem uma coisa que o brasileiro hoje tem o sentimento, é de que está mais inseguro. Ou seja, que o Lula foi fracassado na segurança pública, ou simplesmente nem foi fracassado. Pode ser que esse é o resultado que o próprio governo queria, as facções mais poderosas, o povo desarmado. Esse é o resultado que eles buscavam. Mas pegou mal, pegou mal. E aí, se o Flávio Dino vira pro Lula e fala: eu tô saindo fora, vou voltar pro Senado, ele passa a imagem de fracasso total do governo Lula. E aí, meu amigo, se o governo Lula já tá levando pancada, se o governo Lula já tá apanhando, aí é que vai ter uma enxurrada de pancada ainda para cima do Lula. Ou seja, é assumir o fracasso. Lula já está recebendo pancada por tirar mulheres do governo, está recebendo pancada por ter ministros ineficientes, ministros envolvidos em escândalo de corrupção. E agora, se um ministro cai, o Flávio Dino cai, assumindo que não consegue manter o cargo, vai pegar muito mal para o Lula. Já se ele manda para o STF, é aquilo que todo mundo já esperava desde o começo, que o Lula vem anunciando. Ou seja, não passa a imagem de fracassado. E aí, segundo a matéria do Poder 360, o Dino está confiante, o ego está lá em cima. Ele não vê risco de ter o nome vetado ao STF pelo Senado. De certa forma, ele tem uma articulação lá dentro.
Ele é senador, não podemos esquecer disso. O ministro da Justiça declarou que apoiará qualquer nome indicado por Lula e que não se preocupa com a decisão do presidente. A gente sabe que isso aqui não é uma verdade. A gente sabe que ele tem muito interesse na vaga. Ele está maluco para chegar no STF. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre a possibilidade de ser escolhido pelo presidente para ocupar a cadeira de Rosa Weber. Em entrevista no portal Brasil 247, nesta sexta-feira, Dino disse que apoiará e defender qualquer nome escolhido para a corte. Então, a grande questão é essa. O Dino está mexendo e jogando todas as suas fichas, e essa é a aposta dele, STF. Falando ainda em STF, vamos falar aqui de uma matéria da Jovem Pan que trata do ministro Zanin, o advogado indicado por Lula, que hoje é ministro do STF. Esse mês, teve algo que fere todos os princípios morais e éticos que você possa imaginar, mas não fere a lei, tá? Não, porque aqui no Brasil a lei vai de acordo com o sistema. A esposa do Zanin é advogada de uma ação de defesa do PT, onde o Zanin vai julgar. Então tá. Ele é ex-advogado do Lula, do PT, que está dentro do STF, vai julgar uma causa do PT, onde a esposa dele é a advogada. Será que dá para falar em imparcialidade? Acho que não. Mas não é ilegal. É o que diz a regra brasileira. Então, fazer o quê? Fazer o quê? É o Brasil que precisa mudar. E aí, o Zanin, ele partiu para nova condenação, né? Mais 6 réus pelos atos de 8 de janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, voltou na sexta-feira, de 3 de novembro, pela condenação de mais 6 pessoas que estiveram presentes nos atos do dia 8 de janeiro. Os réus são Fabrício Moura Gomes, Eduardo Zeferino Englert, Moisés dos Anjos, Jorginho Cardoso de Azevedo, Rosana Maciel Gomes e Osmar Hilbrand. O voto de Zanin fechou um placar de 2-0 pela condenação do grupo que, pela sugestão do ministro, terão penas avaliadas entre 11 a 15 anos e também mais 30 milhões de reais em conjunto com todos os outros investigados pela depredação do patrimônio. É desproporcional? Absolutamente. Tá? Absolutamente desproporcional. Mas é o Supremo que decide. Eles têm a livre convicção do juiz. Esse é um princípio que está previsto na Constituição. Tá? A livre convicção do juiz, para ele fazer a dosimetria da pena ali. Isso é possível? É. E qual é o meu ponto de vista sobre os julgamentos? É incompetente. Tá? Não é competência do Supremo a análise e o julgamento desse caso. Essa é a minha visão. Só que depende de entendimento. Tem jurista que defende que sim, tem jurista que defende que não. Eu tô da ala que defende que não. Eu sou da ala que defende que essa condenação aqui viola preceitos dos direitos humanos. Tratado de Haia, eu não lembro, artigo 5º, inciso alguma coisa assim. Ele diz, de forma clara, que é direito de todo e qualquer cidadão um duplo grau de jurisdição recorrer. Se você é condenado pelo STF, você recorre para quem? Só para Deus. Só para Deus. Porque para outro órgão, outra instância, você não tem caminho ou recurso. Isso é fato, tá? Vamos lá, mais uma matéria aqui para vocês. Matéria do Isto É. O desmatamento que vi na Amazônia é chocante, diz a britânica Jane Goodall. Essa é mais uma das ativistas, né, que ficam defendendo as causas da Amazônia. Né? Em 1960, aos 26 anos, a britânica Jane Goodall viajou pela primeira vez às montanhas de Gombe, na Tanzânia, para se aventurar pelo então conhecimento de chimpanzés. Dali para frente, resolveu virar ativista. Quando perguntada o que lhe vem à cabeça quando pensa na Amazônia, como o Brasil deve preservar a floresta? O que vem à cabeça dela? Desmatamento,
pecuária, queimadas em áreas enormes, garimpo ilegal, todas essas coisas me vêm à cabeça. Estive lá e o desmatamento que vi foi chocante. Aqui não fala quando é que ela esteve no Brasil, tá? Mas uma coisa é certa. Cadê a Greta, DiCaprio, os demais ativistas aí pelo meio ambiente? Como é que tá? Porque hoje, se podemos dizer com toda certeza, é que o meio ambiente não está bem, sabe? A questão ambiental no Brasil não está bem. Se com toda certeza nós podemos dizer que a segurança pública não está bem. Com toda certeza nós podemos dizer que o combate à corrupção não está bem. Com toda certeza nós podemos dizer que a economia não está bem. Enfim, o que está bem na atual gestão? Você consegue me explicar? Falar, não, isso aqui melhorou. A polarização política acabou? Não, está todo mundo pacificado. Quem era bolsonarista hoje está apoiando o governo do Lula. Não, realmente, o governo Lula está fazendo uma coisa maravilhosa. Nós temos que apoiar. É assim que tá. Os ataques, perseguição política, censura. Tá ok, tá tudo bem. Melhorou e melhorou muito. Para quem censura, para quem faz perseguição política e para quem caça opositores. Aí tá bem. Pois é, meu amigo. A coisa vai de mal a pior. Por fim, para falar de economia, matéria publicada pelo Cinco Peças aqui, inadimplência de empresas bate recorde em agosto, aponta o Serasa. De acordo com a pesquisa, 89% dos CNPJs inadimplentes são micro e pequenas empresas. Ou seja, o que está acontecendo? As empresas não estão dando conta de bancar. Isso aqui vai gerar uma escalonada em massa de gente daqui a pouco fechando as portas e gente indo para a rua e desemprego. Sindifisco, Sindicato dos Fiscais de Santa Catarina. Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no primeiro semestre de 2023. Saldo negativo chega a 750 mil desde o quarto trimestre de 2021. Então, presta atenção. 350 mil de 2021 até o começo desse ano. 350 mil em 2 anos foi 350 mil empresas que fecharam e um saldo positivo de empresas que abriram. Já em 2023, 400 mil empresas já fecharam a porta. E sem contar que 86% estão inadimplentes. Não estão dando conta de pagar água, não estão dando conta de pagar energia, não estão dando conta de pagar funcionário, está com o nome indo para o SPC, não está dando conta de pagar fornecedor. Sabe qual o lugar que nós vamos nos enfiar? Num buraco sem fim. Essa é a realidade, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Um grande abraço. Obrigado por me receber no domingo de manhã na sua casa. E a gente volta com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.